se manifeste aí, mas eu acredito que vocês não aparecerão, não vai ter problema algum. Eu dou bom dia aqui, oficialmente aqui para todos vocês aí que nesse sábado, dia 19, às 8h15, estão se dedicando aí a ouvir um pouco mais sobre inspeção veicular, e ouvir um pouco mais porque vocês já são especialistas em inspeção, né. Aqui o público nosso é um público de técnicos, de engenheiros, de pessoal administrativo, pessoal de qualidade, que já tem um vasto conhecimento com inspeção veicular. A Adriana estava falando agora mais cedo, que o treinamento, às vezes, para alguns que são mais experientes, ele pode parecer maçante, principalmente porque a gente vai falar de conceitos aqui bastante básicos. Esse curso, né, esse experimento que nós estamos fazendo aqui, ele veio, né, com a ideia da associação com a sua responsabilidade social, cada vez mais, criar mecanismos para poder divulgar a importância da inspeção. E isso não só para aquele que já trabalha com inspeção, mas principalmente para aqueles que nunca ouviram falar ou acham que conhecem e não têm a mínima ideia do que é o dia a dia de vocês, da importância da inspeção veicular para redução de sinistro de trânsito. Então esse treinamento é para essas pessoas principalmente. Nós criamos aqui um material que ele foi dividido em 2 módulos. O primeiro módulo é um módulo que vai falar da inspeção, de segurança veicular como um todo, de forma geral, e em um segundo módulo a gente vai ter, um detalhamento sobre modificações. Então nós não vamos falar especificamente de modificações hoje, mas da importância da inspeção e dos principais elementos da inspeção veicular. Em uma próxima ocasião, a gente convida vocês aí para esse próximo módulo de modificações. E novamente eu digo para vocês que esse treinamento de hoje está sendo gravado e a gente vai disponibilizar para que quem quiser assistir depois ou repassar para algum colega, né, que tem oportunidade aí de ouvir, eh, essa singela palestra, né, sobre algo tão importante para nós, não é. E muito importante para vocês também, porque vocês estão aí num sabadão, às 8h e pouco, me ouvindo falar sobre o trabalho que vocês fazem aí o dia todo durante a semana. Então sigamos em frente. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Bassoli, eu sou o diretor executivo da MSV, já tem algum tempo já. E além disso, eu sou diretor executivo da FENIV, que é a Federação Nacional da Inspeção Veicular. Eu sou formado em engenharia mecânica, eu sou mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas, já fiz também uma especialização em marketing, e a minha vida foi pautada sempre no segmento automotivo. Então eu sou perito judicial, assistente técnico, já fui responsável técnico de organismo de inspeção, lá por meados ali dos anos 2000. Trabalhei por 10 anos no grupo Fiat, então sempre com desenvolvimento de produto, tanto de automóvel, depois no final da minha passagem pelo grupo Fiat, eu trabalhei com transmissões, né, e motores. Já fui também gerente nacional da SGS, que é uma multinacional que trabalha com certificação, com teste. E, enfim, hoje, além de tudo que eu faço, né, na área de perícia e na área da inspeção veicular, eu ainda sou coordenador de um curso de pós-graduação na PUC, e também sou professor em 2 pós-graduações na PUC. Então, a gente faz muita coisa, e sempre em prol da engenharia, sempre em prol da boa prática. Esse módulo, então, que eu prometi para vocês sobre inspeção veicular, ele é um módulo muito, muito importante, porque aqui a gente vai, vocês que estão no dia a dia, vocês vão rever, algumas coisas que são essenciais, porque o essencial, ele é o mais importante, obviamente.
Você tem que estar com o essencial na ponta da língua. Você tem que entender o que que é importante realmente na atividade de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. Sair um pouco daquele dia a dia, sair um pouco daquela rotina, que a rotina ela é ótima para né, para algumas coisas, mas ela é ruim para outras. Às vezes a gente acostuma fazer algumas coisas e ela nem sempre é a melhor solução, não é? Nem sempre é a melhor prática. A gente está falando então de veículo, né? O que que representa o veículo aí? A inspeção veicular está ligado, obviamente, ao veículo. O veículo, para minha geração e para gerações anteriores aí, sempre representou o status, sempre representou, o ganho dentro da sociedade, né, você mostrar que você venceu, mostrar que você conseguiu comprar um bem que muitas vezes é o sonho aí da pessoa. Então, para a gente não andar com carga, né, nas costas, ou para a gente não andar a cavalo ou de carroça, é mais fácil a gente andar num carro que é motorizado. O carro que tem um motor, a combustão ainda, futuramente vai ter um motor elétrico, mas além de ter a função do status, que é uma função primordial, talvez até mais, né, para alguns é até mais primordial do que o próprio transporte, né? Esse veículo ele tem a função então da mobilidade, na mobilidade que causa aí o trânsito, que nos estressa, que causa aí problemas diversos aí para, né, para o meio ambiente. Enfim, a gente tem uma proximidade muito grande com os automóveis, com os ônibus, né? Hoje, na pandemia, a coisa está um pouco diferente, porque a gente está muito em casa, mas daqui a pouco começa novamente, né, né, a gente pegando engarrafamento e se deslocando até o trabalho para poder sair para o lazer. A gente tem um vínculo muito próximo com o veículo, né? As novas gerações, nem tanto. A gente vê aí uma tendência das pessoas cada vez quererem comprar menos o carro e usar mais o carro compartilhado, usar mais o transporte público, né? Isso é uma característica interessante aí dessa nova geração. Mas o veículo sempre vai existir. E esse veículo que sempre vai existir, ele tem, né, tem algumas consequências aí do uso dele. Você vê o nosso país, por exemplo, né, a gente tem, dentro do cenário da segurança viária, índices aí de sinistros de trânsito que são absurdos. No Brasil, a gente tem um índice de 19 mortes para cada 100 mil habitantes. Esse é um índice oficial, né, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Sabemos que existem outros índices aí. Esse é um índice que eu usei antes da pandemia. Agora, durante a pandemia, a gente tem alguns problemas aí com dados, tem problema até de você conseguir estimar corretamente aí a circulação dos veículos. E esse índice de mortes, além de gerar um problema muito grande, né, para as pessoas, a família, quando perde um ente querido, é um trauma, é uma questão muito complicada. As pessoas, elas deixam de trabalhar. Quando a pessoa deixa de trabalhar, ela deixa de gerar renda, não só para sua família, mas para o país. É uma pessoa a menos que está disponível para poder trabalhar. Então, nós temos aí um custo para cada, né, para cada pessoa que fica incapacitada de trabalhar. E se você somar aquele trabalho da polícia, da ambulância, o trabalho do hospital, o transporte daquele ferido, daquele que sofreu um acidente fatal até o hospital, somar todos aqueles custos diretos e indiretos com o acidente, e mais o valor que o país deixou de recolher pelo trabalho daquela pessoa, esse mesmo IPEA, ele estimou que o Brasil paga cerca de 130 bilhões de reais por ano. Isso é um valor absurdo que daria para pagar aí várias dívidas que a gente tem, várias necessidades que o nosso país tem, inclusive ligado à segurança. São cerca de 40 mil mortes por ano.
né? E por outro lado, quando a gente fala do veículo, nós temos o estado da nossa frota, ele é desconhecido. Se a gente perguntar para as entidades aí responsáveis pela frota, né, circulante no país, não se tem ideia nem da idade, nem da idade média daquela frota circulante, porque hoje nós temos declarado uma frota de mais de 90 milhões de veículos, mas a gente sabe que a frota circulante mesmo não deve passar de 60 milhões. Então, se a gente não sabe nem a quantidade de veículos que efetivamente está circulando no Brasil, vocês imaginam se a gente sabe qual que é o estado dessa frota, qual que é o tipo de problema que essa frota apresenta, que vai gerar um risco de segurança na rua. A Polícia Rodoviária Federal, que segundo o IPEA, é um estudo aí de 2005, 2006, se não me engano, é, é a entidade que apresenta o melhor banco de dados sobre acidente do Brasil. Então, se você for acompanhar lá no Datatran a causa de acidente devido à falha mecânica, você vai ver que fica ali sempre entre 5%, 7%. Se você for entrar mais no detalhe, você vai ver que eles falam ali de problema em pneus, problemas relacionados ali à perda de direção, mas não tem um detalhamento. O Brasil não tem um programa, não tem a cultura da investigação do acidente. Então, a causa da polícia é uma causa estimada, muitas vezes está correta, mas eu particularmente acredito, e outros especialistas também, que a gente tem aí mais de 10%, certamente, de sinistros causados por falha mecânica, né? Eu estou falando sinistro é porque hoje em dia, né, o Brasil tá mudando o nome de acidente de trânsito para sinistro, porque o acidente é você deixar o café derramar na roupa, né? Foi um acidente. Geralmente o acidente não tem aquele viés proposital, né? É um acidente. O sinistro, ele está relacionado a uma fatalidade, né? É um problema que aconteceu muitas vezes por imperícia, por imprudência das pessoas. Então, é muito importante a gente pensar, né, a gente refletir nesse ponto. Mais aí, talvez, de 90% dos sinistros de trânsito no Brasil, eles são devidos aí à imprudência e imperícia das pessoas. Com grande parcela de falhas mecânicas, vocês podem ter certeza disso. E aí, pessoal, o Brasil, vocês já ouviram falar de Penatrans? Alguém aí já ouviu falar? Minas Gerais assinou o termo na quinta-feira, né? Isso aí. Na quarta, quer dizer. Foi essa semana, né? Teve uma assinatura aí de um termo com a Senatran. O Penatrans é um plano nacional para redução de acidentes, né, de mortes, de fatalidades. Isso aí é um programa da ONU que está preocupada com os problemas no trânsito do mundo. Só que o que acontece? Esse plano agora que foi assinado, o Guilherme está falando aí, que deveria ter começado em 2021 a implementação, nós já estamos em 2022, né? Então, a resolução ela foi publicada no final do ano passado. Então, esse plano, na verdade, ele é um segundo plano, porque o primeiro deveria ter valido entre 2010 e 2020, 2009 e 2020. Na verdade, 2011. Entre 2011 e 2020, era para o Brasil ter, ter reduzido em 50% o índice de mortes no trânsito. E o que aconteceu, pessoal? Quem adivinha aí? Se você olhar a estatística, a gente vai ver que o índice de acidentes, né, o índice de mortes caiu, e o índice de sinistros caiu. Mas eu, sinceramente, eu não confio nesses dados, não. Porque a gente sabe que a partir de 2014, a Polícia Rodoviária Federal começou a não registrar mais
esses sinistros onde não houve fatalidade, onde não tem um nível de gravidade alto. Então reduz mesmo, é claro, o número de 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 acidentes aí que foram causados, né, por imprudência, por imperícia. Mas enfim, existe um novo plano, esse plano foi publicado em resolução no final do ano passado, são vários pilares para poder reduzir acidente, para poder reduzir sinistro. O sinistro ele não acontece só por imprudência, por imperícia, ele acontece também por falta de educação, educação formal e a educação mesmo que a gente está falando aqui, da pessoa não respeitar, ele é causado também por problemas na infraestrutura viária, na sinalização, e também é causado por falha mecânica. Então, o Penatrans ele é formado por vários pilares, e um desses pilares, pessoal, é a segurança veicular, que inclui, além da inclusão de tecnologia automotiva, a inspeção veicular. Então, muito provavelmente, conforme está previsto na agenda regulatória da Senatran, a gente vai ter um debate esse ano sobre inspeção técnica veicular, que é uma inspeção bem diferente no conceito da inspeção que vocês fazem, né, é uma inspeção mais superficial, uma inspeção mais rápida, em carros que não sofreram modificações, em carros que teoricamente ele tem um nível de manutenção aí em dia, né, enfim, são assuntos aí que a gente vai debater muito ainda esse ano. E aí, pessoal, a gente tem que falar sobre, né, o ciclo de vida da máquina. O veículo é uma máquina. Ele é pensado, conceituado, ele é desenvolvido, é feito um projeto de todos os sistemas trabalhando de forma integrada. A montadora ela desenvolve protótipo, ela testa o protótipo, ela melhora os sistemas, né. Você tem toda uma fase ali entre 2, eu falo até mais, né, tem montadora que desenvolve um produto completo em 4 anos, tem montadora que desenvolve em 8 anos. Mas aí é um período longo para desenvolver um veículo, para que ele tenha segurança, para que ele cumpra todas as regras, né. Tanto a regra legal, quanto aquela regra, que é um requisito aí do cliente, para você curtir um rádio, para você ficar confortável. E depois que esse veículo, está pronto para comercializar, e só comercializa no Brasil quando tem um CAT, todo carro comercializado no Brasil tem CAT, não é só aqueles veículos transformados, né. Então ele de CAT na mão, ele vai colocar o veículo para vender, para que você possa passear no final de semana, no sábado pela manhã com o seu cachorrinho, com o seu filho, você vai aí, comer uma pizza, vai se divertir, vai viajar. Porém, se você esquece que tem que trocar o óleo, se você esquece que tem que calibrar o pneu, se você esquece, né, quando o veículo, você gira o volante e começa a estalar a homocinética, você percebe alguma folguinha, né, algum barulhinho estranho e você não leva o carro na oficina, esse carro ele vai degradar. E isso, pessoal, demanda custo para você fazer a manutenção. E muitas vezes a pessoa ela não está preocupada, né, com a segurança dela, porque vai envolver custo, ela vai ter que pagar, isso gasta muito dinheiro, né. Quem que nunca ouviu falar disso? Com certeza vocês que trabalham com inspeção, quando há uma reprovação, vocês vão até o cliente e o cliente ele reclama que ele vai ter que pagar para poder trocar um para-brisa com uma trinca. É bobagem, esse para-brisa aqui não tem problema não. Então é uma questão cultural, não é só do brasileiro não, tá gente, isso é no mundo inteiro. Ninguém quer gastar dinheiro, eh eh, que, né, que não seja ali com o seu bem-estar, imediato, que seja com comida, com alimentação, né, com roupa. Aqui ele não quer gastar com nada que seja obrigatório. Eu até arrisco a dizer que são poucas as pessoas que têm aquela ideia
não, eu vou gastar porque eu quero ficar seguro, porque é importante para não causar acidente, para o carro não quebrar no trânsito, né. Então esse é um grande tabu. O ciclo da vida da máquina é assim, né, da forma que como eu estou expondo para você. Se você não fizer a manutenção dessa máquina, essa máquina vai degradar. E aí, para a gente ser mais técnico nesse assunto, a gente está falando aqui com pessoas que já são especialistas, eu vou mostrar para vocês aqui uma curva de defeito. Curva de defeito é algo amplamente usado aí na montadora. Toda montadora, quando está trabalhando com o protótipo, ela vai anotando os defeitos que eles encontram, né, dentro do ciclo de testes. E aí essa teoria que eu estou mostrando para vocês aqui é uma teoria testada, já tem, né, dezenas aí de anos que ela é testada e é usada até hoje. Isso não só para automóvel, quanto para qualquer tipo de máquina, né. Então se vocês olharem aqui para esse gráfico de cima, é um gráfico que ele fala sobre tamanho do defeito e o tempo, o ciclo de funcionamento daquela máquina. Quando o defeito ele é muito imperceptível, é um defeito pequeno, uma trinca pequenininha, por exemplo, no chassi, é muito difícil de você detectar. Então você pode até levar para uma inspeção, mas um veículo novo, não faz muito sentido você inspecionar um veículo novo. Teoricamente ele já foi testado e os componentes foram projetados para durar um determinado tempo. Então se você fizer a inspeção, provavelmente você vai achar poucos defeitos. Com o uso do veículo, esse defeito já vai ficando mais perceptível. Então imaginem que a cada 10.000 quilômetros você tenha que levar o veículo para fazer uma revisão. Com 10.000 quilômetros ele já começa a apresentar algum defeito que seja mais perceptível de achar. Então você tem uma janela em que a inspeção, ela vai detectar efetivamente algum defeito. Por isso a inspeção ela tem que ser periódica. A cada período de tempo, você tem que parar o carro, olhar o carro como um todo, principalmente seguindo, né, as orientações do fabricante. E aí, se você não fizer a inspeção e não detectar o defeito, vai dar falha. Você perdeu a janela da inspeção, e aí você começa a correr o risco de falhar o componente. O veículo vai quebrar. Porém, o conceito de inspeção-manutenção, que é o conceito da inspeção periódica, ele é um conceito usado para você manter a vida daquela máquina indefinidamente, sem que ela falhe, tá. Então se você fizer a inspeção e detectar o defeito, você vai fazer a manutenção, o veículo pode voltar para a rua, para circular aí com um risco baixo de ter falha. Se você não tem inspeção, pessoal, acontecem aí 19 mortes para cada 100.000 habitantes, que é mais que o dobro da média mundial, 40.000 mortes por ano no trânsito, né. Enfim, isso aqui é uma parcela daqueles problemas, daquelas mortes, né, pessoal. Mas é uma parcela talvez muito mais importante do que a gente imagina. E sem a manutenção, não adianta você colocar tecnologia no veículo. O governo há muito tempo, né, isso é um hábito já de muito tempo, ele acha, ou não sei se é de má fé, ou não sei se é por desconhecimento, acha que colocar tecnologia embarcada no veículo é suficiente para você reduzir risco de sinistro. Mas se você coloca, né, daqui a pouco a gente vai ter aí a frota, né, os carros mais novos com controle de estabilidade. Em 2013, se não me engano, os carros começaram a ter obrigação de ABS. Um pouco antes, a obrigação de virem de fábrica com airbag. O airbag ele é importantíssimo, o cinto de segurança é até mais importante, né. Mas se você tem um cinto de segurança que ele vai ressecar, que ele vai desfiar, e você não trocar esse cinto, não adianta lei, não adianta regra.
Se você tem um sistema ABS maravilhoso de com controle de estabilidade, e você não trocar o fluido do freio, não adianta nada. Se não trocar a pastilha do freio, o veículo vai ter risco de falta de eficiência, da mesma forma. Então, a manutenção, pessoal, ela é essencial. Não sei se vocês estão entendendo o conceito. O carro pode ser o mais tecnológico possível. Se não fizer manutenção, não adianta nada. E aí a gente vai além. Se não tiver a obrigação, se não tiver a compulsoriedade daquele cidadão ir até né, uma estação de inspeção para fazer a inspeção, ele só vai talvez fazer manutenção quando ele for lá na oficina mecânica fazer a revisão do veículo, né. E olhe lá, geralmente as pessoas fazem a revisão somente no período da garantia. Então, pessoal, quando a gente fala aí de sinistro, de acidente, né, igual a gente sempre conheceu, ele pode ser causado por um problema mecânico, por exemplo, um desequilíbrio de freio, que faz o veículo perder o controle, né, misteriosamente perder o controle durante uma reta, ou então ele pode ser agravado. Imaginem, ontem eu contei esse caso para o pessoal. Você está lá na rodovia, a rodovia está ali com tráfego intenso, e aí vem o motoboy entregar a pizza que a gente quer quentinha, rapidinho, né. A gente pede lá no iFood, a gente quer rapidinho a pizza. E vem o motoboy trançando entre os carros ali rapidamente. E aí tem um teimoso que ele está impaciente com aquele trânsito, ele quer mudar de pista. Só que ele está tão afoito para mudar de pista com o seu carro, para ver se a outra fileira anda mais rápido, e ele não vê esse motoboy. Não é assim que acontece o tempo todo, pessoal? E aí o motoboy ele tá espertão, né, então ele aperta o freio, ele pisa lá no pedal do freio, aperta a manete, e aí infelizmente o freio dele não está funcionando bem, ele não fez a manutenção porque ele tem problema financeiro, porque ele tem que cuidar da família, porque ele não tem tempo, porque ele tem que rodar muito. Então aí, essa moto que poderia ter freado com alguns metros a menos, se tivesse feito a manutenção, não vai conseguir, e ela vai colidir com aquele carro que está mudando de pista, com desatenção. O que que eu quero dizer para vocês aqui, para todo mundo que vai nos ver ainda, falando sobre isso? A falha mecânica, muitas vezes, ela não é perceptível como causa, porque se você, não fizer a manutenção, pode até não ter a falha, mas o componente ele pode não se comportar da maneira como ele deveria. Então vai causar também o sinistro. O programa, gente, de inspeção, ele gera o hábito de manutenção preventiva e corretiva, reduzindo o sinistro por falha mecânica, ele vai reduzir quebra de veículo, que vai causar ali o engarrafamento, e ele vai reduzir emissão atmosférica. Então vocês aí que estão trabalhando com inspeção veicular, e muitas vezes se deixaram levar pela rotina, ou simplesmente a inspeção veicular é um emprego, vocês têm que repensar um pouco a vida de vocês. Porque o trabalho de vocês é um trabalho dos mais nobres. É um trabalho que ele serve para poder causar a cultura, o hábito da manutenção e reduzir sinistro por falha mecânica. Vocês estão aí é para isso. Vocês ganham dinheiro para o sustento da família de vocês, mas o trabalho da inspeção veicular é reduzir sinistro, é reduzir morte. Tá? Então tenham consciência sobre isso. O trabalho de vocês é muito importante. Inspeção veicular é um trabalho que ele tem que ser mais valorizado e isso parte de vocês, principalmente. Quando alguém vier perguntar para vocês aí onde você trabalha e você falar inspeção veicular, e a pessoa perguntar
onde é que tem a loja para ele fazer o seguro dela, você fala assim: "Não, inspeção de segurança veicular não é seguro não, pessoal. O nosso trabalho é para poder fazer com que você faça manutenção para a gente poder reduzir morte no trânsito", né. Não aconteceu isso com vocês já? Você trabalha com o quê? "Ah, eu trabalho com inspeção de segurança veicular". "Ah, não, então eu quero fazer um seguro lá, me passa contato". Isso aí toda hora é assim. A MSV, Associação Mineira da Segurança Veicular, eles acham que tem gente que acha que é de seguradora, né, não é. Nós temos que fazer o nosso papel aí, para mostrar para essa turma aí que não conhece, para eles conhecerem o nosso trabalho, conhecer a importância do nosso trabalho. E aí vamos começar a falar de inspeção, realmente. Tem vários conceitos aí de inspeção, talvez esse que eu vou mostrar para vocês, vocês não conheçam. É segundo lá o nosso Conselho Federal de Engenharia. Então tem uma resolução que é de 2016, que ele fala o seguinte: inspeção é atividade que envolve vistorias, exames ou avaliações das condições técnicas de uso e de manutenção do objeto inspecionado, visando a orientar a manutenção e corrigir as anomalias e falhas da mesma. Eu até brinco que esse conceito foi escrito por engenheiro, né, uma crase errada e o da mesma, mas não tem problema. É um conceito importante, porque ele parte da nossa engenharia, e ele fala que inspeção é uma ferramenta que a gente tem para avaliar as condições daquele objeto, que pode ser um veículo, pode ser um trator, pode ser uma máquina de colher café, né. Então, de forma geral, a inspeção é para você provocar manutenção e para você garantir que aquela máquina funcione corretamente. E quem faz essa inspeção, pessoal? Importante a gente conhecer, de onde vem aí essa atribuição. Então a inspeção, ela é feita geralmente pelo nosso colega que é técnico industrial, que tem um papel fundamental no processo. O técnico que é bem treinado, que é experiente, ele reduz a subjetividade, ele acha defeito, ele atua diretamente para poder reduzir a falha mecânica. Então, o técnico industrial ele tem papel primordial nesse processo. Essa atribuição ela se dá com a lei 5524. E o engenheiro, né, eu, engenheiro mecânico, eu tenho atribuição para poder me responsabilizar tecnicamente pela execução daquele processo. Então isso está lá na lei 5194, né. Enfim, é um time que tem que trabalhar de forma integrada, e eu sempre faço aí a meia culpa, eu sempre faço uma crítica a todos, na verdade, né, a todos. Eu já trabalhei, eu trabalho com vocês, então a gente pode falar mal da gente aqui dentro, né, ninguém pode falar mal da gente lá fora, mas nós aqui dentro nós podemos. Então o engenheiro ele tem que estar com equipe, o engenheiro ele tem que trabalhar integrado com a equipe, para acompanhar o trabalho. Nós somos humanos e a gente pode errar. Se tiver mais gente cuidando do processo, a gente vai reduzir a possibilidade de erro. E a mesma coisa, o engenheiro tem que estar lá na operação para poder evitar que o técnico ele faça esqueça de fazer alguma coisa, para cuidar que o processo é bem cuidado, é bem feito, né. E por outro lado, o técnico tem que cobrar ali a ajuda do engenheiro, tem que ir lá junto vocês trabalharem para poder resolver aqueles problemas que às vezes surgem e vocês não sabem muito bem como resolver, né. Então, tenham em mente a responsabilidade grande que vocês têm de trabalhar em equipe, cumprindo o processo completo, para que a coisa seja a melhor possível. Daí vem, né: "Ah, eu estava no Rio essa semana passada, eu estava no Rio na semana passada". Aí você passa na frente de um organismo de inspeção, tá lá: "Vistoria do GNV". Não é vistoria, né, pessoal, pelo amor de Deus, né. Tudo bem que eles colocam talvez lá no letreiro vistoria, porque o pessoal do táxi, o pessoal lá do GNV
está acostumado já a chamar de vistoria. Mas é papel nosso mostrar que vistoria e inspeção têm suas características diversas. Não tem o certo e não tem o errado. São atividades com características importantes e diversas. Segundo lá o conceito que a gente viu do CONFEA, a inspeção ela inclui a vistoria. E aqui na norma da ABNT, na 14040, a gente vai falar bem dela daqui a pouco, é um processo de avaliação de um veículo realizado em estações de inspeção, visando verificar suas condições de segurança para que seja permitido ou não a sua circulação em vias. Então ele agrega esse conceito da estação de inspeção. E quando ele fala em avaliação, né, ele está falando de uma avaliação que é feita por equipamentos, por pessoal qualificado e sistema, né, dentro de uma instalação física da estação de inspeção. Ou seja, inclui vistoria, inclui testes mecanizados, instrumentalizados conforme a última versão da 14040. Não é isso? E aí, a gente vai para a resolução 632, através da qual vocês são credenciados, né, junto à Senatran, e a 632 ela ainda vai além, ela complementa, ela detalha o conceito dado pela 14040. É o processo da avaliação de estrutura, de sistemas, de componentes e identificação do veículo em uma estação de inspeção, realizado de forma visual e mecanizada, por inspetores qualificados e habilitados. Então, qualificado significa que ele é treinado, que ele sabe o que ele está fazendo. Não é? E quando a gente fala de habilitado, significa que ele tem habilitação legal para fazê-lo. E aí, qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Né? Constatar o atendimento de requisito, tanto de identificação quanto de segurança. Então, aqui está muito claro o objetivo, está muito claro aqui o porquê, né, da inspeção de segurança veicular. E aí, vamos então para a vistoria. Vistoria, quando a gente vai para um conceito genérico, né, da engenharia, você vai lá em resolução do CONFEA, ele fala que o engenheiro ele tem a atribuição da vistoria. Vistoria é um exame visual. Talvez se você entrar no dicionário, você vai ver lá que vistoria é um exame visual, que está incluso no processo, no processo de inspeção. Não é? Mas a inspeção ela não é só visual, porque o visual cabe ali uma subjetividade. O olhar do Marcos, ele pode ser diferente um pouco do olhar do Michel. Né? Às vezes alguém tá mais bem-humorado, então vai fazer a inspeção com maior cuidado. O outro, talvez, o Cruzeiro perdeu de novo, aí ele não vai querer prestar tanta atenção ali, ele está chateado, né? Então o filho chorou a noite inteira, ele está cansado. Então, tem a subjetividade na vistoria. Então a gente vai falar para vocês daqui a pouco algumas técnicas para que vocês garantam que realmente a vistoria foi feita de forma correta. Isso quando não é feito com má fé. A gente sabe que existe muita má fé, não é, em alguns processos de inspeção. Mas não vou nem falar de má fé, porque má fé é crime. É um crime que está sendo cometido. Então não vamos falar de crime aqui, não. Vamos falar de coisa certa. Vamos falar aqui de salvar a vida. E aí, pessoal, num conceito mais específico, porque vistoria, talvez o conceito só esteja escrito em dicionário, tem um lugar que está escrito que é vistoria. É a resolução do CONTRAN 466. A resolução do CONTRAN 466, ele fala que a vistoria de identificação veicular, está muito claro aqui que essa vistoria desse conceito é identificação veicular, quando houver a transferência de propriedade do veículo, você vende o veículo para o outro, você tem que fazer uma vistoria no Detran. Né? E aí essa vistoria ela tem 4 objetivos principais.
você saber que aquele veículo ali é ele mesmo, né, que o proprietário é aquele sujeito mesmo, que está escrito lá no documento. Se o veículo tem o dispositivo obrigatório que está lá na 14 de 98 e nas outras resoluções que falam sobre itens obrigatórios. E também se o veículo tem alguma modificação não permitida ou não regularizada. Olha que legal esse item 4, que nem grifado está. Quando esse veículo passa pelo Detran, ou numa ECV, vocês devem saber o que é ECV, né? Que é a bola da vez aí. Tá todo mundo eufórico com a ECV. ECV é uma empresa credenciada de vistoria. É uma entidade privada que vai fazer ali o papel técnico para dar subsídio aí ao Detran para transferir a propriedade, né? Então, quando ele passa lá e é identificada alguma modificação não permitida ou não regularizada, esse veículo tem que ir para a ITL para regularizar a modificação. Ou então ele tem que tirar a modificação quando ela não é permitida, né, pelo, pelo anexo lá da 292, né? Portaria 38. Então, olha que legal, pessoal. A atividade de vistoria de identificação veicular é complementar à ITL. São atividades importantíssimas, cada um com seu papel, cada um no seu quadrado. Não é? Então, eu queria destacar isso para vocês. Vistoria de identificação veicular é uma atividade importantíssima, que tem um papel diferente da inspeção de vocês. E melhor ainda, destaco, quando na vistoria é identificada uma modificação irregular, tem que ir na ITL, vai gerar serviço para vocês. Vocês têm que ser amigos. É isso, Éder? Tá, gente? Então não confundam inspeção com vistoria. São coisas, cada um com o seu papel, tá certo? Vamos lá. Olha só o que é uma ITL. Tá aqui. Tem uma linha de inspeção, tem equipamento, tem filmagem, tem um monte de coisa. E a ECV tem uma estrutura mais simples, porque eles não precisam de equipamentos, eles não vão medir freio. Eles vão olhar a identificação veicular e vão ver se o farol, se tem o farol, se ele está ligando. Eles não vão verificar a regulagem do farol. Eles vão olhar lá se tem o pneu, se o pneu está desgastado, pode ser que ele veja, né? Mas são estruturas aí que têm as suas características diversas porque os objetivos são diversos. E só para eu demonstrar isso para vocês de uma forma mais objetiva ainda, eu coloquei aqui dois gráficos, sendo que o gráfico da direita é um compilado de resultados de uma amostra aqui em Minas Gerais, em organismos de inspeção em 2018, e esses defeitos, né, em percentual em relação ao total de todos os defeitos. E se você olhar do lado direito, é um gráfico de vistoria realizada pelo Detran do Rio de Janeiro em 2015. Olha lá que legal. O defeito mais encontrado na vistoria do Rio é sobre lanternas e faróis. O segundo é pneu, o terceiro é identificação. E depois, itens obrigatórios e modificações. Então pode ser que o Detran aqui, ó, 15% mais ou menos dos defeitos foram modificações irregulares. Provavelmente ele teve que ir no ETL para regularizar. Gerou serviço para vocês. E aí nós temos aqui conservação, para-choque, enfim. São itens que você só consegue verificar visualmente. Não teve ensaio, não teve teste, não teve exame. Você não precisa ter um engenheiro para ver que o farol não funciona. Você não precisa do técnico para saber que o pneu está desgastado. Quando a gente vai lá para o outro, o gráfico da esquerda, lanterna e farol aqui, ó, também é o primeiro. Você tem problema de para-choque também, Daniel, não é? Oi, desculpa interromper, é que diga. Eduarda me falou que não está conseguindo visualizar bem o gráfico. Será que é só ela ou tem mais alguém? Eu não sei. Eu realmente não tô enxergando esses gráficos, não.
Olha, quem está no celular vai ter dificuldade, tá? Ah, ok. É o que eu sempre falo com meus alunos da PUC lá. Aqui não é, a gente, é um treinamento, tá, gente? Simples, não tem muita necessidade de ver o gráfico, mas deixa eu ler para vocês aqui alguns aspectos importantes, né? Olha só, gente, tem freio, tem suspensão, tem direção. Na vistoria não tem isso. Ele não detecta problema de freio. Ele não detecta problema da direção. O carro está paradinho lá. Como é que ele vai ver direção? Como que ele vai detectar problema na suspensão? Quem acha aí que você detecta problema de amortecedor ruim balançando o carro lá, e aí você olha, esse amortecedor tá bom. Isso não existe, pessoal, né? Para quem é leigo aí, não tem jeito de fazer assim. Então, a inspeção, ela é uma atividade mais completa. É para detectar realmente problema em sistemas que são vitais para a segurança. O freio é um deles. A suspensão, talvez, tão importante quanto o freio. Então, gente, vocês têm dois tipos de inspeção. Quando a gente fala de inspeção veicular, né? Inspeção de veículo. Veículo, a gente falou de veículo agora. Nós falamos que ele se degrada com o tempo, que ele pode falhar. E a inspeção é uma ferramenta para poder provocar a manutenção daquele veículo, para que ele funcione bem e não cause sinistro. E aí você tem aquela inspeção que é voluntária. O Guilherme, ele resolve levar o carro dele numa oficina, porque ele quer viajar, ele quer fazer uma revisão. O mecânico vai fazer uma inspeção. Ele pode levar o veículo lá na IVP, em Poços de Caldas, para poder verificar se o freio dele está bom, se está tudo certinho, para ele poder viajar com tranquilidade. Isso é voluntário. Isso é muito raro no nosso país hoje, e a gente vai trabalhar para que a voluntária ela exista cada vez mais, né? Mas a inspeção que vocês fazem é compulsória. O cara é obrigado a ir até o organismo de inspeção de vocês para fazer. Então, isso às vezes gera desgaste, é um problema, o cara não quer fazer, ele chega lá querendo só o laudo, né? Eu vim buscar o laudo. Não é isso que acontece? E vocês não estão entregando só o laudo para eles. Eu reforço que vocês têm que bater na tecla que aqui vocês estão fazendo uma inspeção de segurança veicular para detectar defeito, caso haja defeito, que haja manutenção para poder reduzir acidente e reduzir morte. Então, sobre inspeção compulsória, a gente tem vários lugares escritos, né, sobre a obrigatoriedade do cliente fazer o trabalho. Lá no CTB, tem 4 lugares onde você tem inspeção prevista. O primeiro é a inspeção da frota, que nunca foi regulamentado, de fato, desde 98. Então, a ITV não está regulamentada. A resolução 716 está suspensa por tempo indeterminado, de forma indevida, mas esse ano talvez vai haver um debate aí sobre essa inspeção periódica. É claro que no Brasil já existe inspeção periódica, a do GNV é uma inspeção periódica, só que é em cima de um veículo, em geral, modificado. E aí você tem o artigo 106. O trabalho de vocês é praticamente baseado no artigo 106. E você tem ali o artigo 136, que fala que o veículo escolar, para ele ser autorizado, ele tem que passar por inspeção semestral. E você tem o 139A, que fala que o veículo, né, a motocicleta, ela tem que passar por inspeção periódica também para poder trabalhar como motocarga. Aí você tem resoluções diversas, tem a 359 que fala de motocicleta. Você tem a nossa importante resolução 292, que fala sobre o veículo GNV, né? Por causa da 292, o veículo GNV é inspecionado. Não é por causa do Código de Trânsito. A resolução 810, ela fala sobre o veículo sinistrado. O veículo sinistrado média monta, para retornar à circulação, tem que passar por inspeção veicular. Você tem a
Você tem lá a resolução do basculante, né, que está aí em enrolação danada desde 2015. Uma hora pode ser que aconteça. A gente está brigando, né, inclusive, falando para vocês, a gente está brigando para que ela pegue, né? Porque a gente está cansado de lei que não pega aqui no Brasil. Se a lei está escrita, tem que pegar. Se não tiver que pegar, cancela a lei. É melhor, né? Então, nós temos aí inspeção de ANTT, nós temos inspeção de PP, tem várias inspeções aí que são compulsórias. Então, falando especificamente sobre o artigo 106, o artigo 106 ele fala principalmente daquele veículo que sofreu modificação nas características originais. E você não pode modificar tudo que você quiser. O órgão público, né, a administração pública, ela trabalha um pouco diferente da gente. Vocês devem saber disso, né? O Elias, ele pode fazer tudo o que ele quiser, exceto aquilo que é proibido. Isso é uma questão legal. Tudo o que você quiser, você pode fazer, pois é tudo da lei, exceto o que é proibido. A administração pública não, é o contrário. Ela só pode fazer o que está previsto. Então, ela só pode aprovar, ela só pode licenciar um veículo se o veículo ele cumpriu o que está previsto na lei. E o que está previsto na lei? Modificações permitidas podem ser feitas, desde que ele passe por uma inspeção, e aí sim, de posse do CSV, ele vai até um Detran e ele regulariza o veículo. Tá? É importante que vocês entendam esse conceito. E aí o objetivo disso tudo é para garantir que aquela modificação ela tenha sido bem executada. E esse veículo vai circular em segurança nas ruas. Tá entendendo aí, Éder? É isso mesmo? Como é que é o nome aí do companheiro aí do lado aí? O Alan e Paulo. Ah, o Alan, o Paulo. Paulo tá escondido aí, né? É o Alan que tá escondido. É o Paulo. O Paulo. Tá, gente. Então, às vezes a gente reclama da administração pública, mas é uma questão legal, tá, Elialdo? É uma questão legal. Você não pode fazer o que você quiser no carro, porque você só pode fazer o que é permitido. Isso está lá na resolução 292 e está previsto nos anexos, né, da 292, que já foram várias vezes modificados. A última modificação é a portaria 38, tem a 47, tem várias coisas aí, está sempre mudando e sempre vai mudar, né? Então, a gente segue diretriz da Senatran, eu tenho que trocar depois aqui o Denatran, Contran e Inmetro. Vocês são parte de um organismo de inspeção, conforme a nomenclatura do Inmetro, e a Senatran chama o organismo de inspeção de instituição técnica licenciada. São dois nomes belíssimos. Eu, particularmente, eu gosto mais de organismo de inspeção acreditado. Acreditação é algo muito importante para vocês, né? A gente vai falar isso aqui um pouquinho com mais detalhe daqui a pouco. Então, gente, por que que tem essa coisa toda, né? Às vezes a gente fala, a coisa é burocrática, é chato, você tem que acreditar, tem que ficar... Pagar é sempre chato, né? Pagar não deveria pagar, vocês não deveriam pagar para fazer isso. Mas já que pagam, tem que fazer negócio bem feito, né? Tem que fazer a coisa da forma correta. Tudo, pessoal, é para que a gente tenha um processo confiável, o mais confiável possível. É claro que tem que ter a contrapartida da fiscalização, né, da gestão, que não há, a gente sabe que não há. Então, a gente tem cobrado muito aí a fiscalização correta, não aquela da picuinha, de cobrar pelo em ovo, mas aquela fiscalização em cima de coisa grosseira, porque o mato está muito alto. Então, o objetivo de todo esse arcabouço, né, legal, de todas essas regras, é para que vocês ofereçam um serviço confiável, para que vocês ofereçam um serviço normalizado. A tendência, né, o treinamento é para isso também, igual a Adriana falou.
Não é para vocês reaprenderem a inventar roda. É para a gente normalizar os conceitos. Eu estou falando para vocês conceitos que a gente já debateu muito internamente dentro da FENIV, da MSV. Então, a gente está passando conceitos e boas práticas para vocês, para que às vezes vocês vejam alguma oportunidade de aprimorar o trabalho de vocês do dia a dia, sair um pouco daquela rotina e começar a fazer a coisa um pouco melhor. Né? Então, a gente quer reduzir subjetividade. A gente quer que vocês façam a parte visual mais confiável, mais repetitiva. Você tem que ter repetibilidade no processo. Senão o Paulo faz de um jeito, o Alan faz de outro jeito. Aí você não tem repetibilidade. O resultado de processos diferentes, ele é diferente. Se você tem processos similares e esse processo similar ele é feito da forma correta, provavelmente, se o Américo fizer, vai dar um resultado similar ao do Elias. Tá? Então tenham isso na cabeça, é importante. Vocês fazem através de pessoal aí que é habilitado legalmente, é capacitado porque vocês fazem treinamento, vocês têm acompanhamento da equipe, o estagiário, o inspetor novo, ele é treinado, vocês ensinam a ele a cumprir o procedimento. Então é um pessoal capacitado. Vocês fazem com, vocês fazem o equipamento, o serviço com equipamento calibrado. É importante o equipamento calibrado. O equipamento calibrado significa, sem a gente querer entrar em detalhe de calibração, que quando você leu aquele resultado lá no mostrador, o que você leu é o que foi medido mesmo. E caso não seja o que você leu é o que mediu, você sabe como corrigir aquela leitura. Então, você tem maior confiança naquela medição. Vocês fazem com software. Olha, que legal. O software é essencial, pessoal, para rastreabilidade. Senão fica aquele laudo feito por qualquer um, que às vezes nem tem habilitação técnica para fazer, não tem capacitação alguma. Fica lá no computador dele. Aí o computador queima, o computador cai, estraga o HD, quebra o HD, sumiu o laudo. Cadê o laudo? Está em sistema, está em nuvem, tem backup. A pessoa que quiser olhar o CSV número tal, ele entra no sistema e vê se aquele laudo, aquele certificado, ele é real, ele é autêntico. Isso é essencial, pessoal. Até para fiscalização, até para geração de estatística. Se você não tem isso, você não tem estatística e você não tem gestão. Uma frase, gente, que eu gosto muito, eu nem lembro de quem que ela é, mas é o seguinte: se você não tem indicador, você não tem gestão. Você vai gerir o quê sem indicador? Se você não tem informação, não tem rastreabilidade, se você não tem número de não conformidades dadas numa amostra tal de veículo, você não consegue fazer gestão de nada. E é uma grande falha da nossa gestão, não é? Estadual, municipal, federal, é algo que a gente tem buscado e a gente tem visto movimentos, inclusive, da Senatran em melhorar as estatísticas. Isso é muito importante para a gestão do trânsito. E aí, né, gente, vocês fazem o trabalho regulamentado, conforme a resolução 632, vocês seguem a resolução 292, portarias 38, 27 de 2017 e blá, 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 blá. Inclusive, nós falamos no treinamento de ontem que a gente tem que ter uma tabela, e aí a Adriana ela já se disponibilizou a fornecer a tabelinha dela, e aí eu tenho certeza que vocês têm esse bizu também, aquela planilhinha marota, com todas as resoluções e portarias mais importantes aí para o trabalho de vocês. Vamos tentar fazer uma bonitinha da MSV, né? A gente manda aí para vocês, a gente tem isso aí tudo na ponta da língua, para que ninguém esqueça o que é importante. Sistemas, né? Importantíssimo ali o sistema, a filmagem, a biometria, talvez nem tanto.
é uma questão aí mais polêmica. A gente tem que pensar no que garante a segurança, né? O que garante a segurança é o que garante a rastreabilidade, pessoal. É de você ter o laudo num lugar que, quando você precisar consultar, você consiga integrar lá com o Detran conseguir consultar também. Isso é legal. O sistema serve para isso. Para aquele cara que é mal intencionado, você conseguir desmascarar esse cara, né? Sem frescura, sem coisas, sem excessos. A gente tem que ter o que funciona bem, para ter a rastreabilidade, para a gente saber. A filmagem não é para ver detalhe, é para você ver se o processo ele foi cumprido. A foto ela serve para evidenciar o que você achou de problema, tá? Então, pode ser que o carro ele passe pela inspeção, instale aquele kit inspeção bacana, né? Ele vai lá, coloca o protetor lateral, bota uns pneuzão novo lá bonito. Aí na hora que ele sai de lá da inspeção, ele volta lá para o fornecedor do kit inspeção, tira tudo. A Polícia Rodoviária Federal pega esse cara. E aí, quando alguém vier questionar você, você fala assim, não, esse carro passou por inspeção aqui, ó, ó o vídeo aqui, ó, olha a foto aqui, ó, o pneu dele aqui, ó, o pneu que eu inspecionei aqui, ó. Tá, gente? Muito cuidado. Uma dica muito importante aqui para vocês, tá? Façam a foto corretamente, não fica com preguiça. Faz a foto, armazena tudo bonitinho, porque isso aí é um respaldo que vocês têm sobre a qualidade do serviço. O processo geral de inspeção, né? Essa figurinha é uma figurinha bonita. Talvez quem está de celular não vai conseguir ver. Aí depois a gente vai mandar o vídeo, manda a apresentação para vocês. O processo geral de inspeção, ele muda muito de organismo para organismo, né? Não tem jeito de você ter na nossa estrutura, na, na- no sistema que existe no Brasil, né, de organismos, não houve, desde o início da implementação, um manual de inspeção que vai falar qual que é a ordem em que você deve executar as operações. Tinha lá um regulamento, tinha lá a norma, e cada um desenhou o seu procedimento, desenhou o seu layout, como queria. Mas, em geral, né, o processo de inspeção lá da IVP vai ser igual o da Crivo, da Crive, né, em Formiga. Vocês vão fazer tudo a mesma coisa, só que talvez na ordem diferente. Isso não tem problema. Eu até acho que todo mundo deveria fazer da mesma forma, mesma ordem, porque aí você consegue medir tempos, consegue medir um monte de coisa. Isso é bom para gestão. Mas como a gente não tem, então olha só. Você tem uma área sempre de preparação do veículo, né? Depois você vai fazer ali a parte ali mecanizada. Enquanto você está fazendo a parte mecanizada, você está fazendo ali farol, você pode ter monitores para poder ajudar você a ver a lanterna traseira. Enquanto você está ali na linha, você pode ir ali verificando o volante, folga axial, você pode ver o giro do volante, você pode ver parasol, engate de marcha. Com certeza você vai ver o painel de instrumentos. Tem lugar que o regloscópio ele já funciona automaticamente, então você não tem nem que botar a mão. Você parou o carro lá, o regloscópio já vem, já mede e vai embora. Você pode fazer emissões no início, no final, enfim, aqui depende muito do seu processo. Um processo de TV é mais fácil você fazer uma linha dessa forma, onde cada veículo vai estar numa estação, né, num local, numa etapa. E aí você vai para a parte da vala, do fosso, que é o que separa os meninos dos homens. Você fazer a linha ali, beleza. Você vai fazer ali a linha, você vai aprender ali a colocar o veículo sem dar um tranco, a pisar corretamente no freio, para poder não estragar o pneu, não danificar o pneu, né? Tem linha que a gente sabe que tem rolo aí que a coisa é feita com solda. Fica aquela soldinha no rolo ali, que é a famosa destruidora de pneus, né?
Então, fazer a linha você aprende ali mais fácil. 2 dias, talvez, de treinamento, você está dominando ali o processo. O fosso, não. O fosso é para aquele cara que é treinado, que já viu vários carros, cada carro com seu sistema, com seu funcionamento diverso. A gente vai ver daqui a pouco alguns detalhes da 14040. Vou mostrar alguns videozinhos aí legais aí que a turminha ali da IVP fez. Então, o fosso é uma etapa muito importante na inspeção do veículo modificado, do veículo recuperado de sinistro. Para ITV, ok, beleza, importante. Você vai ver uma folguinha lá, pode ser que você veja alguma trinca, tá? Mas o fosso é uma etapa muito importante. Você vai fazer ali a inspeção visual usando um dispositivo que é um dos mais importantes aí da operação de vocês, que é o detector de folgas. E se você for pensar nesse processo completo, eu fiz aqui um resuminho do que vai acontecer em qualquer tipo de inspeção. Se vocês aí decorarem esses 5 pontos, vocês vão saber exatamente tudo que tem que ser feito. É claro, salvo o procedimento técnico, né, para você resolver cumprir lá a norma, cumprir o regulamento. Então, a primeira coisa, pessoal, lá no início, você vai ver se aquela amostra é exatamente aquela que está escrito no documento que você recebeu, que está lá no OS. Você vai caracterizar, você vai identificar a amostra. Imagine um caso em que vocês recebam aí, né? Graças a Deus, vem um cliente aqui importante e ele vai entregar 100 vans brancas para eu inspecionar sem placa. São vans brancas iguais. Se você não tiver um processo muito eficaz para poder identificar aquela amostra e para poder mostrar, para você poder ter rastreabilidade desse processo e mostrar lá para a entidade, para o Detran, para a Senatran, que você realmente está fazendo a inspeção em todos e não em um carro só, você vai perder ali a confiabilidade do seu serviço, né? Então você tem que colocar um prisma, você tem que mostrar ali que realmente o número do chassi daquele veículo, porque não tem placa ainda, você tem que ver a nota fiscal e tem que ver o chassi. Então você tem que demonstrar que você tem um processo confiável para identificar aquela amostra. Aquele veículo que eu estou inspecionando é realmente aquele que está na ordem de serviço. É a primeira grande etapa. Você vai seguir rigorosamente o seu fluxo de inspeção, o seu procedimento técnico. Por que eu falo seguir rigorosamente o fluxo de inspeção? O seu procedimento, ele já está conforme o RTQ, não está? Está conforme a 14040, está conforme a legislação de trânsito. Vocês já passaram por avaliação, então o procedimento de vocês está conforme. Porém, se vocês não cumprem aquele procedimento ipsis literis, é um problema. O trabalho de vocês é um trabalho, às vezes tem gente que não gosta de rotina e acha chato. Eu quero fazer do meu jeito. Não, não vai fazer do seu jeito, você vai fazer da forma como o procedimento fala para fazer. Ah, o procedimento é ruim, então muda o procedimento. Ah, o procedimento é incompleto, então está errado. Você tem que mudar o seu procedimento. Imagine que eu, Daniel, inspetor jovem mancebo, eu chego no organismo de inspeção, pego a prancheta com OS, e aí eu faço a identificação da amostra, vou lá na linha de inspeção, faço lá o side slip, vou no banco da suspensão, faço o frenômetro, aí eu paro o carro e saio correndo para ir ao banheiro. Deu uma dor de barriga, eu comi algo que não devia, saio correndo para ir ao banheiro. E aí, como a linha não pode ficar parada, eu falo assim, ô Zé, ajuda lá, continua lá a inspeção lá. Aí ele vai entrar no carro, e o Zé é um cara correto, ele vai saber que após ali a etapa do frenômetro, ele vai para o fosso e tem as atividades do fosso.
Só que eu que sou safo, eu sou esperto, eu sou mais inteligente que o Zé, eu resolvo, né, fazer a inspeção do meu jeito. Eu gosto de verificar toda a parte visual da parte interna do veículo quando eu estou no fosso. Porque aí eu faço mais rapidinho ali a linha e tal, eu consigo fazer mais rápido com mais concentração. E aí, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer, o Éder? Isso aí não acontece na IVP, não, com Claro, certeza. Mas o que claro que acontece não. lá na oficina do Zé? Vai pular a etapa que não vai ser verificada. Pessoal, vai pular etapa que não vai ser verificada. É isso. Então é assim, fica talvez parecendo para vocês que aqui a gente está chovendo molhado em muita coisa. Mas se a gente não for no conceito básico e a gente não garantir o básico, não adianta a gente querer fazer o procedimento da NASA. O conceito básico é: cumpram o procedimento. Se você tem um inspetor que faz o veículo todo, ok, ele vai cumprir o procedimento. Se vocês têm vários inspetores que vão cumprir o procedimento, cada um na sua etapa, o inspetor ele tem que saber até onde ele vai, até qual item do checklist ele tem que ir. Isso se chama limite de bateria na linguagem da engenharia. Ele tem que saber até onde vai a responsabilidade dele, para que o outro, quando recebe a amostra, ele consiga continuar o processo e cumprir o processo completo, para que nada seja esquecido. Se você esquece de fazer alguma coisa importante, pessoal, você esqueceu de falar, olha, estourou o conduíte de freio. Você entrega o veículo para o cliente vai sofrer um acidente, pessoal. Já aconteceu comigo, tá? Só que ele não sofreu acidente porque a gente falou para ele do conduíte. Mas se a gente esquece coisa importante, vai dar problema. Então eu vou bater aqui de novo. Ponto 2, seguir rigorosamente o fluxo de inspeção. Não faz da sua cabeça, não vai dar problema. Carlinhos, quer falar aí? Quero sim. Com base nessa sua palavra aí, ô Bassoli, eu tive uma experiência desagradável exatamente porque aconteceu isso. O inspetor pegou o veículo, fez todo o processo, o regloscópio era o próximo passo. O inspetor posicionou o regloscópio, alguém chamou ele saiu. Veio um outro inspetor, tirou o regloscópio e deu continuidade no processo. O que aconteceu? Denatran pegou, nos suspendeu 30 dias. Empresa Potiguar Inspeções de Natal, que eu sou sócio. Tá? Então, é muito importante o que você está dizendo, do fluxo ser feito completo, para não termos esse tipo de problema. Tá? É só um testemunho de que isso realmente é muito perigoso. Se não fizer todo o processo, naquela época tinha as fiscalizações do Denatran. Juliana, Sara, Daniel, Daniel. Sara. Então, foi pego na Potiguar Inspeções, uma empresa que eu sou sócio, e nós fomos suspensos 30 dias. Só isso. Muito obrigado. Muito bom, Carlos. Olha, não vou entrar no mérito se é exagero, se um problema de regulagem de farol que poderia acontecer vai causar um acidente. Gente, tem que cumprir tudo. Eu até sou um crítico do sistema de hoje. Hoje, um problema de freio, ele tem o mesmo peso de um farolete queimado. Está errado. A 14040 ela resolve isso. A gente vai falar da 14040 daqui a pouco. Um problema leve é diferente de um problema grave, que é diferente de um problema muito grave. Só que hoje, o que nós temos para o dia é que qualquer não conformidade encontrada tem que reprovar. E se tem que reprovar, você tem que cumprir o processo completo. Acabou. Regloscópio, inclusive, gente, olha só a coincidência. O Carlos falou de regloscópio. Estávamos nós, da federação, fazendo uma reunião com o Guilherme Pedrosa nessa semana. Foi ontem? Nem lembro. Que dia que é hoje? Sexta? Olha, hoje é sexta, pessoal. Daqui a pouco vai sextar. Então, fizemos uma reunião com o Guilherme Pedrosa para falar de programa de ensaio de proficiência. E o único que tem hoje disponível para ECV é regloscópio. Né? Enfim, não vou entrar nesse mérito.
Mas a gente estava questionando um programa, e ele falou assim, mas eu tenho que fazer o programa, vocês não reprovam nada de regloscópio. Tá, gente? Então, quando a gente tem um indicador em mãos, a gente começa a ver as falhas nos processos. Eu duvido que nunca vai reprovar um farol por regulagem. Eu duvido porque eu já fui RT e eu reprovava. Tá? Então, a gente tem que indicar esse problema para o cliente, tá certo? Então, não deixe de cumprir o fluxo. Terceiro ponto, muito importante, a gente vai gastar um tempinho nesse slide, porque esse slide é talvez um dos mais importantes de hoje. Coletar as não conformidades no decorrer do fluxo de inspeção. Vamos ler de novo. Coletar as não conformidades no decorrer do fluxo de inspeção. Não é coletar as não conformidades e registrar as não conformidades ao final da inspeção. Então, pode acontecer do inspetor Daniel, que é mais esperto, ele queira, para ganhar tempo, ele bota a prancheta dele lá no final, ou o tablet dele lá no final da linha, e ele tem uma memória maravilhosa, então ele vai fazer a inspeção completa, aí ele vai lembrar de tudo que ele achou de problema, e aí lá no final ele vai, ao preencher o checklist, ele vai marcar a não conformidade corretamente. Esqueçam isso, né, pessoal? A não conformidade, você achou não conformidade, você registra. O máximo que você pode fazer é dividir o seu processo em pequenas etapas, em que ao final de cada etapa você vai lá registrar a não conformidade que você achou. Beleza, tudo bem, aí é risco seu. O correto é achou não conformidade, registra. Vocês fazem vários carros por dia, tomara, né? Tem gente que a gente sabe que não faz tanto, mas tem um organismo que faz vários carros por dia. O inspetor, às vezes, ele se distrai. Então, aí vem o papel do engenheiro também, de estar junto lá, de... Ó, aqui, ó, você esqueceu aqui, ó, fulano, quer o banheiro? Ô, vem cá, você parou aonde? Ah, beleza, vem cá. Tá, gente? É trabalho em equipe. Então, as não conformidades têm que ser coletadas no momento em que você achou, que aí você não vai esquecer, tá? Nunca confie na memória de vocês, pessoal. Nunca, 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 nunca. Minha memória é ótima, beleza, parabéns. Mas marca na hora lá a não conformidade, tá? A gente está passível ao erro, então não deixe de fazer o trabalho da melhor forma, da forma correta, porque o trabalho de vocês é um trabalho de grande responsabilidade. O trabalho de vocês é salvar vidas. Digo novamente e sempre vou falar. Quarto passo. Sabendo que somos humanos e que tem possibilidade de errar, mesmo com todo o controle, é importante fazer uma análise crítica. Então, pega aquela documentação toda, coloca na ordem lá o dossiê, né, o processo, vê se você fez todo o teste mesmo, o checklist está preenchido. Falando em preenchimento de checklist, eu ia falar mais no final, mas eu vou falar no final de novo. Não pegue o checklist e marquem tudo de forma automática. O checklist, ele tem que ser marcado no momento que você realizou aquela etapa. Às vezes é chato para uns, né? Mas é importante que vocês marquem o checklist de forma consciente, né? O que não é aplicável, marca lá que não é aplicável e está tudo certo. O ideal é vocês usarem um checklist eletrônico. O checklist eletrônico é muito mais fácil, muito mais seguro, inclusive para não deixar você esquecer de fazer a etapa. Ele vai te falar exatamente tudo que você tem que fazer. Aí você vai lá fazendo e vai marcando, e não precisa transcrever depois aquela não conformidade para um outro papel, para um outro sistema. Tá? Eu recomendo fortemente que vocês usem aí sistemas cada vez mais automatizados para reduzir retrabalho e reduzir possibilidade de erro. E aí, no final, fez a análise crítica, outra pessoa tem que fazer, não é você quem fez a inspeção. Marca lá, mostrando que você fez a análise, que você conferiu, tá tudo certo, beleza? Então aí vai emitir o documento. Aí você vai emitir o documento de aprovação e reprovação. Algum comentário até agora? O bigodão é o Rafael da Laudo Center. Beleza.
Depois eu até quero ver o bigode dele, se é maior que o meu. O do Elias é pequenininho, bigodinho. Bigodinho lá na régua. Não conformidade, pessoal. Não conformidade. O que é não conformidade? É tudo que não está conforme a alguma coisa. Não é? Então, se você tem lá o regulamento, se você tem a norma, e a norma fala que para aprovar não pode estar danificado, não pode estar amassado, não pode estar oxidado. Se tiver oxidado, você vai reprovar. Está não conforme. Não está nas condições em que deveria estar. Então, regrinhas, né, sobre não conformidade. Quem que quer dar um exemplo aí de uma não conformidade? Uma não conformidade aí que vocês gostem. Eu sei que o inspetor, ele gosta, né, quando ele vê uma não conformidade lá, nossa, que legal, que trinca linda. Eu sei disso. Fala aí uma não conformidade. O Marcos aí, vai lá, Marcos. Fala uma não conformidade qualquer aí. Desgaste de pneu. Desgaste de pneu. Ok. Desgaste de pneu. Então vamos ler o nosso memento aqui, o nosso bizu aqui. O que eu estou dizendo para vocês, gente? Podem pensar qualquer não conformidade. O Marcos falou desgaste de pneu. O Elias pode pensar em outra aí. Pensa em outra aí. Vamos fazer igual o mágico. Sabe o mágico da carta? Para eu adivinhar a carta que você pegou? Então vamos lá. Qualquer não conformidade que vocês pensarem no automóvel, ela vai atender aqui essas 4 condições, vamos dizer 4, tá? Botei 3 aqui, mas são 4. O componente, o sistema, ele está danificado ou deteriorado, fazendo com que haja risco à segurança. O pneu está desgastado. O quanto ele está desgastado? Abaixo, profundidade de sulco abaixo de 1.6, está abaixo do TWI? Beleza. Ele está o quê? Deteriorado? Ou está danificado? Está deteriorado, né, pessoal? Então é não conformidade, claro. Claro que é. Se ele tivesse com bolha, se o pneu tivesse com bolha, é o quê? Ele está danificado. Oferece risco à segurança? Sim. A estrutura dele foi comprometida. Ele está com bolha, pode ser que ele passe em algum buraco, o pneu vai estourar onde é que ele está com a estrutura frágil e você vai perder o controle da direção. O pneu, ele está com desgaste desigual, então ele está fazendo um barulho ali. Funcionamento anômalo. Ele está funcionando de forma incorreta. Estou dando um oi para minha esposa agora, que acordou tem pouco tempo e vai agora para o yoga. Então, o pneu que está com desgaste desigual, ele está com funcionamento anômalo. É não conformidade. Está previsto aqui no meu lembrete aqui. Está sem pneu, inexistente. Não conformidade. Tem que ter o pneu. Pneu com diâmetro maior do que o especificado pelo fabricante. Item não permitido pela legislação. Pronto. Cobrimos aí os 4 modos como um pneu poderia ser reprovado. Não conformidades. Simetria, o Alan falou simetria. Alguém falou aí folga no amortecedor. Folga no amortecedor é o quê? Quem quer tentar aí? Qual o tipo de não conformidade que está aqui? Tá com folga porque a bucha da fixação, então está deteriorado. Está danificada a bucha. Amortecedor está com vazamento, está danificado. Tem que reprovar. Está sem o amortecedor, tem que reprovar, inexistente. Estão entendendo, pessoal? Se vocês gravarem esses 4 motivos aqui, é não conformidade. Alguém pensa em outro motivo? Requalificação do cilindro. Requalificação do cilindro. Não tem requalificação do cilindro. Não permitido em legislação. A legislação fala que tem que ter requalificação a cada 5 anos.
Tá, gente? Pode pensar em qualquer coisa. São esses 4 itens. Tá? Guardem essa lógica, que aí quando vocês forem fazer a inspeção, tá na cabeça de vocês lá. Aí vocês estão lá na vala com a lanterna. Aí vocês estão pensando nesses 4 motivos aqui. É um desses 4 motivos? É reprovado, não conformidade. Pode marcar. Tá? É isso, Carlos? Ô Bassoli, tão importante quanto identificar a não conformidade é relatar de forma clara, precisa, para que o proprietário consiga identificar. Eu vejo muito, por exemplo, o pneu traseiro direito está com suco inferior a 1,6 milímetros. Às vezes, os nossos colegas inspetores colocam apenas pneu com suco inferior, não identificou qual o pneu, um amortecedor que está ruim. Então, tão importante quanto visualizar, identificar, é relatar qual é o tipo de não conformidade para ficar muito claro para os clientes, para os proprietários dos veículos. É isso aí, Carlos. Muito importante saber escrever. Deixe de preguiça. Vocês não estão entregando pizza para o iFood, não. Vocês têm que relatar corretamente para que alguém pegar o relatório de vocês, eles entendam qual que é o problema. Acontece de vez em quando, o mecânico lá vai fazer a manutenção, ele recebe o relatório e fala, que diabo é isso aqui? Não sei o que é isso, não. O cara inventou um nome para a peça, o cara não descreveu corretamente qual que é o defeito, né? Então tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que redigir tudo certinho. Você tem que escrever realmente o que aconteceu. O trabalho de vocês é muito importante, tá? Vocês podem fazer um trabalho maravilhoso. Se não registrou corretamente, o trabalho de vocês foi jogado no lixo. Paulo 160. Paulo 160 é o famoso Éder. Diga lá, Éder. Bassoli, só um lembrete, que o grande desafio nosso na hora de relatar as não conformidades no sistema, naquele campo que a gente consegue digitar lá nas observações, é fazer o cliente entender, mas de forma clara, igual o Carlos Augusto falou, só que a gente não pode esquecer o parecer técnico, né? Só que muitas vezes, se você colocar sistema de exaustão danificado, o mecânico não sabe o que é. Você tem que falar, às vezes, escapamento danificado. A gente se você colocar pneu sobressalente, muitas vezes a pessoa não entende corretamente. Culturalmente é meio difícil de explicar isso. Né? Nós temos que melhorar o nosso checklist, né? Sempre melhorar. Daniel, Américo. Américo. Eu queria até relatar que aconteceu uma vez por uma Kombi escolar aqui do interior, né? E na inspeção o técnico detectou folga na manga de eixo, bem grande, né? E o proprietário do veículo era um mecânico. Você está falando folga na manga de eixo de Kombi? Sério? Isso. Na Kombi? Mas é de série. Mas tem uma folga na dianteira dele, na direção, tem aquele garfo que tem um ajuste, existe uma folga mínima ali, né? Mas ele estava superior ao mínimo, né? E o mecânico alegou que aquilo ali não era um problema de segurança, né? Mas até conscientizar ele de que realmente era um problema, né? E por ele estar transportando crianças, né? Era uma situação crítica, né? Então ele teve que fazer esse reparo, ele fez esse reparo e voltou para a gente fazer a nova inspeção. Você vai até gostar, Américo. Eu vou mostrar uma foto exatamente disso aí que você falou. Mas é um problema. Às vezes é complicado a gente... Você está com o microfone aberto aqui, está dando... É um problema, o Américo, a gente convencer o mecânico a fazer a reparação de forma correta, né? Isso aí é assim mesmo.
é o dia a dia. Mas aí vem a necessidade da gente explicar direitinho a não conformidade, que é muito difícil de fazer com o checklist que a gente tem hoje, né? Com o relatório que a gente tem hoje. A gente tem que melhorar sempre, né? Pensar sempre em melhorias aí no relatório. E o ideal é que você nem precise escrever nada. Você já, no sistema, você já escolha lá as possibilidades. E se precisar colocar observação com alguma coisa mais específica, que a gente coloque, né? Mas realmente um desafio. É redigir para que o cara entenda e que você consiga convencer que é um problema mesmo. Mas essa folga na manga de eixo da Kombi, isso aí é de sério, isso aí quase sai de fábrica, né? Infelizmente. Vamos lá. Então, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês. Hoje o serviço de vocês é um serviço regulamentado. Então, vocês têm que seguir o que está previsto, né, tecnicamente, o que está no regulamento técnico. Mas tem uma lei federal, que é a 4150, que é importante que vocês saibam. O, o, o ente público, né, ele tem que observar a norma técnica, caso não haja nenhum tipo de disposição específica para aquele assunto. Então, se não tivesse o regulamento, a norma 14040 seria a norma obrigatória para fazer inspeção veicular, né? Mas hoje nós temos aí vários regulamentos, legislação de trânsito bastante até completa, apesar que pode ser consolidada, pode melhorar muito, mas ela é bastante completa. E a norma hoje de referência que nós temos é a 14040. Todos aí acredito que saibam disso. A 14040, ela passou pela última revisão em 2017. 5 anos depois, em 2022, ela passará por nova revisão. Então, nós vamos participar da revisão dessa norma, para a gente poder aprimorar. E a ideia é que a gente use cada vez mais a norma, porque qual que é a grande vantagem de uma norma? Ela não foi escrita pela cabeça de um indivíduo, que pode acontecer, talvez, num regulamento, numa resolução. A norma, ela é desenvolvida, né, no Fórum Único de Normalização Brasileiro, que é a BNT, onde todos nós temos a oportunidade de participar, se a gente quiser. Então, quando abrir lá o trabalho da CB16, né, que a gente tem uma comissão de estudo para tratar de norma veicular, a gente pode participar da revisão dessa norma. Então, a norma, ela serve para normalizar, serve para facilitar o trabalho de todos, serve para a gente ter menor subjetividade, serve para a gente melhorar a repetibilidade das atividades, para a gente ter resultados mais próximos. Tá? Então, hoje, a gente tem aí a 14180 para motocicleta, nós temos a 14624 que fala sobre codificação das não conformidades, né? Então, nós temos que usar normas cada vez mais. A gente tem que usar a norma como referência para complementar o que nós temos aí preconizado pelas leis. Aí, são 9h48. Eu sugiro que a gente faça um breve intervalo. Depois que a gente voltar desse intervalo, a gente vai falar um pouquinho, rasamente, sobre alguns componentes importantes aí do veículo. Vamos falar muito rápido, porque vocês já conhecem, mas a gente tem que fazer algumas observações importantes, né, sobre os sistemas. Depois nós vamos falar sobre a 14040, e aí a gente finaliza, tá? A ideia, né, para quem achou que o treinamento fosse acabar antes de meio-dia, está enganado. O treinamento ele vai acabar meio-dia pontualmente, tá? Ele foi dimensionado para isso, e é importante que a gente cumpra aí toda essa carga horária, mesmo porque vocês vão receber um certificado da MSV depois, tá? Com muito orgulho, um trabalho que a gente está fazendo aí com todo carinho aí para vocês, básico agora no início, mas eu tenho certeza que vocês estão pegando informações importantes,
Então, talvez aprendendo algumas coisas que vocês não sabiam. Eu aprendo com vocês também. E aí a gente vai partir depois para um módulo mais específico, em breve. Então, façamos aí um intervalo aí de até 10h15, tá, ô Éder? Eu comi um pãozinho aqui, que eu não comi o pãozinho ainda de manhã. Beleza. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, Ok. então, pontualmente às 10h05. Valeu. Valeu.